Livro de Atos, capítulo 18. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes, disse-lhes: seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças, eu estou limpo. A partir de agora eu irei para os gentios. E ele, partindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia, errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede a vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal, mas Galho não se importava com nenhuma destas coisas. E Paulo, depois disto, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. E tendo desembarcado em Cesareia, subiu e, saudando a igreja, desceu para Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o, Áquila e Priscila o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente a caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.